Glory to God. I want to salute the church with the grace and peace from the Lord. Amen. I want to salute the church with grace and peace from the Lord. Hallelujah. Amen. Are you happy this morning to be in the presence of God? Like David said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Hallelujah. Como Davi diz, eu fiquei alegre quando disseram, vamos à casa do Senhor. Yes, it's presence of God. Sim, é uma bênção estar na casa do Senhor. Yes, it's the best place we can ever be. De facto, é o melhor lugar onde podemos estar. There are a lot of people suffering from so many diseases in hospital right now. Há muita gente com enfermidades aqui que estão neste momento nos hospitais. But you and I was given the grace to be healthy. Mas você e eu fomos dados a graça de estarmos saudáveis. And then to come and worship the Lord. E virmos aqui para louvarmos ao Senhor. Therefore, let us be happy. Hallelujah. Amen. Portanto, sejamos So it does not alegres. matter what is the situation you might be facing. Não interessa qual é a situação que está a passar. Like Jesus said, in the world you shall have afflictions. Como Jesus disse, que no mundo tereis aflições. But be of good cheer. Hallelujah. Mas que sejam de bom ânimo. Be of good cheer. Sejam de bom ânimo. So I want to invite you to go to the gospel according to Matthew. Então, vou convidar aqui para estarmos aqui no Evangelho de acordo com Mateus. Chapter 19, I'm going to ask you to read with me. Would you might please stand up in reverence against the word of the Lord, please. Let us read Matthew chapter 19, and we're going to start our reading from verse 16. Mateus 19, eu vou pedir que nos colocamos em pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus 19, Verse 19. verse 19. Yes, sorry, verse 16. Matthew 19 from verse 16. Okay. Mateus 19, a partir do versículo 16. Thus says the word of the Lord. If you found, say amen, please. Se encontrou, diz amém. Glory to God. Thus Glory says to the God. word of the Lord. Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing what good thing must I do to get eternal life? 17. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. Which ones? He inquired. And Jesus replied, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. 20. All these I've kept. The young man said, what do I still lack? And Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of God or the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished, and who then can be saved? Jesus looked at them and said, with the man this is impossible, but with God all things are possible. Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will there be for us? Jesus said to him, truly I tell you,
at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne. You who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses and brothers and sisters and father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much, will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be the first. Amen. Thank you, Amen. church. You may be seated. Obrigado, igreja. Podem se sentar. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Only Glória a Deus. Jesus satisfies. Hallelujah. Amen. Só Jesus é que satisfaz. I came to tell you this morning Vim lhe dizer esta manhã that only Jesus que satisfies. somente Jesus Only satisfaz. Jesus satisfies. Somente Jesus satisfaz. There is nothing this world can offer to us Há nada neste mundo que possa nos oferecer that can truly fill the emptiness of the heart. que pode realmente preencher o vazio que se encontra no nosso coração. And I say it again, only Jesus satisfies. E digo novamente, somente Jesus satisfaz. Only Jesus satisfies the need of the soul. Somente Jesus satisfaz a necessidade da alma. Family, we have just read a fantastic story Família, nós acabamos de ler aqui um texto, um conto fantástico. and when I was meditating upon it, I was astonished. E quando eu estava a meditar nesta, fiquei mesmo impressionado. You know, immediately upon Jesus spoke about marriage and divorce. Immediately upon, when Jesus finished speaking about marriage and divorce, Okay. Logo depois de Jesus falar sobre matrimônio e divórcio, the Bible says that some parents came to him and brought their children a Bíblia diz que há alguns pais que trouxeram seus filhos a ele so that Jesus would pray for the children and then bless them. para que ele orasse pelas crianças e para as abençoar. And out of a sudden, someone on the multitude came to him, approached him. E de repente, uma pessoa da multidão aproximou-se a ele. The Bible does not mention his name. A Bíblia não menciona cá o seu nome. The Bible does not mention his family. A Bíblia não menciona a sua família. But all that the Apostle Luke can inform us is that he was a ruler of the synagogue. Mas a única coisa que o apóstolo Lucas pode nos informar que era líder do sinagoga. The young man approached Jesus because he had a necessity. O jovem aproximou-se a Jesus porque ele tinha uma necessidade. He had a need. Ele tinha uma necessidade. But please note, church, that this young man's need was not a material need. Mas notem a igreja, não era uma necessidade material. This young man's need was not even financial. Não era uma necessidade financeira. It was not a physical need. Nem era uma necessidade física. Like many people would come to Jesus because they were healed Como muitos vinham a Jesus porque precisavam de serem curados with a physical need, com uma necessidade física, demanding Jesus to heal them. a exigir que Jesus as curasse. We are talking about a prominent man. Estamos a falar de senhor, uma pessoa com muito poder. We are talking about a man that the Bible describes was very rich. Estamos a falar aqui de homem que a Bíblia descreve aqui que era muito rico. This man had an excellent status among the society. Esse senhor tinha status aqui muito alto. He was a young man. The Bible said that he was a young man, E era jovem, meaning that he was strong. quer dizer que era forte. He had all the future ahead of him. Ele tinha todo o seu futuro aí à sua He frente. was smart, Ele era muito he was inteligente. intelligent, Era inteligente and he had authority.
Ele tinha autoridade. But I want to tell you that none of those attributes was able to satisfy his soul. Mas quero lhe dizer que nenhum desses atributos conseguiam satisfazer a sua alma. When he heard that Jesus was at a certain place, Quando ele ouviu que Jesus estava num certo he lugar, ran, ele correu and then approached Jesus e ele aproximou-se a Jesus and then asked, e perguntou: "Good master, Mestre, master, bom mestre, what shall I do o que farei to inherit eternal life?" para herdar a vida eterna? I told you that this young man's need was not material or financial. Eu já disse que a necessidade desse jovem não era física, This nem young man's need financeira, was not even moral or marital. nem era uma necessidade aqui moral ou marital. As a matter of fact, the Bible says that he was a reverend young man. De facto, a Bíblia fala aqui que era jovem reverendo. He had good reputation Tinha uma boa reputação. among his people. É, But he era approached suposto. Jesus because he had a need. Mas ele veio a Jesus porque ele tinha uma necessidade. That need was spiritual. E essa necessidade era espiritual. This man came to Jesus because he needed salvation. Esse homem veio a Jesus porque ele precisava de salvação. He came to Jesus and said, "Good master, Ele veio a Jesus e disse: Bom mestre, what lack I? What do I lack o que falta eu to inherit the kingdom of God?" para herdar o reino de Deus? First of all, this young man recognized Em primeiro lugar, o jovem está aqui a reconhecer that he was not saved. que ele não era salvo. He was not saved. Ele não era He salvo. was a sincere man. Ele era homem sincero. Like nowadays, there are a lot of people that are sincere. É como os dias de hoje, há muita gente que é sincera. There are a lot of people that practice charity. Há muita gente que pratica a caridade. But let me tell you, people, Mas deixa-vos dizer, this man was at certain point deceived. mas este homem a certo ponto estava decepcionado. He was a ruler. Ele era líder He had governador. authority Ele over tinha the people of God. sobre o povo de Deus. But this man had a problem. Mas esse homem tinha um problema. He had a problem. Ele tinha um problema. He was super confident. Era Super confident. era confiança a mais. He had confidence in himself. Ele tinha muita confiança nele mesmo. Was confused about salvation. Ele estava confuso sobre a salvação. I want to tell you, my brethren and sisters, Quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, that there is nothing you and I can do que não há nada que tu e eu podemos fazer to have merit for salvation. para merecer a salvação. The Bible says that by grace you are saved. A Bíblia diz que pela graça somos salvos. By grace you are saved. Pela graça somos salvos. And this does not come from doing works. E isto não vem dos atos. Salvation is by grace through faith in the salva- Son of God. A salvação é pela graça através de fé no Filho de Deus. And then Jesus looked at him profoundly, E Jesus olhou para ele profundamente. because Jesus sees what is in the heart. Porque Hallelujah. Amen. Jesus vê o que está no coração. Jesus sees what is hidden in his heart. Jesus vê o que está escondido no seu coração. And Jesus said, "You know the commandments. E Jesus diz: Tu conheces os mandamentos. You shall not steal. Não deves roubar, You shall not commit adultery. não adulteres, You shall not bear false testimony. não fazer testemunho falso, You shall honor your father and mother. deve honrar o pai e a mãe, You shall love God and love your neighbor as yourself." amará a Deus e o seu vizinho como se ama a si mesmo. And this man, because he was overconfident in himself, E este homem, como ele tinha muita autoconfiança, he responded to Jesus, ele respondeu a Jesus: "Master, Mestre, all this tudo isso
I have been practicing Eu tenho praticado since I was a little boy. desde menino. All these I've kept all of this. Tudo isso eu cumpri. Eu Super guardei. confidence. Super confidence. É muita confiança em si mesmo. This man thought that he was worthy of the everlasting life because of his deeds. Esse jovem pensou que ele merecia a vida eterna por causa dos seus atos. I want to remind you that deeds do not save, Quero vos lembrar que os atos não salvam, but we are saved by grace mas somos salvos pela graça, through faith in Christ. através da fé em Cristo. Hallelujah, amen. Aleluia, amém. And then the Bible says, my brother and sisters, E depois a Bíblia diz-nos aqui, os meus irmãos e minhas when irmãs, Jesus looked at him, quando Jesus olhou para ele, the Bible says that this man was loved by Jesus. a Bíblia diz que este homem foi amado por Jesus. Jesus loved him. Jesus amou-o. How many people are being loved by Jesus? Quantos estão a ser amados por Jesus? But unfortunately, they are losing the greatest opportunity of their lives. Mas infelizmente estão a perder a maior oportunidade das suas vidas. I told you that when I read the story, I was astonished. Eu disse-vos quando eu li a história que eu fiquei muito impressionado. Because through the reading of the Bible, Porque através da leitura da Bíblia, you see that everybody that approached Jesus, vamos a ver que todo mundo que aproximou-se de Jesus, everybody that had an encounter with Jesus, todo mundo que teve encontro com Jesus, did not depart the same way. não deixou ou não saiu dali o mesmo. But unfortunately, this young man Mas infelizmente este jovem, departed the presence of Jesus, depois de estar na presença de Jesus, departed the presence of Jesus. ele saiu da presença de Jesus. Unfortunately, Infelizmente, worse than he arrived. pior do que quando ele havia chegado. Look, Olha, he had an encounter ele teve encontro with the right person. com a pessoa certa, He was at the right time, na hora certa. and he asked the right question. E ele fez as boas perguntas corretas. But unfortunately, Mas infelizmente, he took a wrong decision. ele tomou uma decisão He errada. took a wrong decision. Tomou uma decisão errada. I said that the Bible says that when Jesus looked at him, Eu disse quando a Bíblia diz quando Jesus olhou para ele, Jesus loved him so much. Jesus o amou tanto, But unfortunately, mas infelizmente he took a wrong decision. ele tomou uma decisão errada. I want to tell you this morning that a lot of people are going into hell. Eu quero lhe dizer que esta manhã que A lot of muita gente people are vai ao missing inferno, salvation, muita gente vai perder a salvação, not because they are sinners, não porque são pecadores, but because they lacked repentance. mas porque faltaram arrependimento. A lot of people will be thrown into hell, Muita gente será lançado para o inferno, not because of their sins, não por causa dos seus pecados, but they lack of repentance. mas pela falta de arrependimento. Brethren and sisters, Irmãos e irmãs, it is a serious thing é uma coisa muito séria when we do not recognize our poverty, quando nós our poverty, sorry, não reconhecemos a nossa pobreza, how indebted we are towards God. quão endividados estamos perante a You Deus. see, when people don't recognize that they are indebted against God, Quando as pessoas não reconhecem que estão endividadas aí a Deus, that's when they don't repent. é quando não se arrependam. They say, no, I don't need to repent. Vão dizer, eu não preciso me I arrepender. practice charity. Eu faço caridade. I serve God in the church. Eu servo a Deus I aqui have na igreja. status. Eu tenho I status. do a lot of things for the kingdom of Eu God. dou muita coisa You para see, o this reino young de man Deus. says, all this I've been practicing since I was a little boy. Esse jovem afirmou que tudo isso eu tenho feito desde que eu fosse menino. But Jesus looked at him profoundly. Mas Jesus olhou para ele Jesus looked at profundamente. him inwardly. Jesus olhou para And ele Jesus para dentro answered him. e Jesus disse a ele: Oh, my friend, "Oh, meu amigo, there is one thing you lack. há uma coisa que falta. You are lacking one thing. Estás a faltar uma coisa. Go Vá
and then sell all your possessions, vende todos os teus posses give the money to the poor, e dê aos pobres, and then get back, come, depois and regressa, then volta follow aqui me. e siga-me. By doing this, Através disso, you'll be perfect. serás perfeito. So what did the story says? What did it happen? E o que é que a história diz? O que é que aconteceu? This man was tremendously sad. O homem estava bastante triste. But in the beginning, he said that, no, Jesus, Mas no princípio I've ele been veio keeping all these commandments. He disse said that I eu- keep all the commandments. que eu cumpro com todos os mandamentos. Practicing of the law cannot save. A prática da lei não vai te salvar. Practicing the commandments cannot save. A prática dos mandamentos não vai te salvar. This man had overconfidence in himself, O homem tinha muita autoconfiança, but he was all mixed up. mas ele estava baralhado. He thought that he loved God Ele pensou que ele amasse a Deus. when he loved the earthly things Quando na verdade ele amava as coisas do mundo more than the heavenly things. mais do que as coisas do céu. Go and then sell all your possessions. Vá, venda todos os teus Give the money posses, to the poor, dê o dinheiro aos pobres, and then come and follow me, depois vem e siga-me. and then you will have treasures in heaven. E terá tesouros no céu. It is with sadness that Jesus let this man go. É com tristeza que Jesus deixou esse jovem partir. He took a wrong decision. Ele tomou uma decisão errada. I want to ask you this morning, Quero perguntar-lhe dessa manhã, what is it that is preventing you o que é que está a te prevenir from following Jesus? ou a impedir a seguir a Jesus? What is it that is, Te impedir, why are you putting second o que é que está a fazer, a pensar as coisas duas vezes? no, what are you putting in the second plan O que é que está a colocar em segundo lugar ou no plano B, instead of putting God first? em vez de colocar Deus em primeiro? I know a lot of people that says, no, I'm not going to be baptized now because I think that I'm not ready yet. Há muita gente que vai dizer, eu não vou ser batizado agora porque ainda não estou pronto. I am not ready to follow Jesus. Ainda não estou pronto para They seguir a come to Jesus. church. Vem à igreja, They hear the same word that you are hearing, estão a ouvir as mesmas palavras, a mesma palavra que vocês estão a ouvir, but they don't decide mas não decidem for salvation. para ser salvos. It's the same thing that happened with this man. É a mesma coisa que aconteceu com esse He jovem. was with the right person, Ele Jesus. estava com a pessoa certa, He was Jesus. at the right time. Estava na hora certa. He asked Ele the fez right question, as perguntas corretas. and then he received the right answer. E ele recebeu a resposta, But unfortunately, mas infelizmente he took a wrong decision. ele tomou a decisão errada. You know why? Sabe por quê? You know why? Sabe por quê? Because his heart Porque o seu coração was in something else, or on something else. estava em algo diferente. He said to Jesus, "No, I'm a good man. I practice good works, and I follow and obey. I observe all the commandments of the law." Ele disse que eu sou boa pessoa, eu pratico bons atos, eu sigo os mandamentos, eu sigo a lei. When he was breaking the first commandment, Quando ele estava a não cumprir com the o Bible primeiro says that mandamento, you shall love your God with all your soul, with all your mind, with all your spirit, with all your strength, and all your strength. a Bíblia diz que amarás o seu Deus com toda a tua força, toda a sua alma, And then your neighbor as yourself. e também o seu vizinho como se ama a si mesmo. So he did not love God. Então, ele não amou a Deus, He did not love his neighbor. ele não amou o vizinho. That he thought. E esta That falha, he thought. ele pensou That he did. que ele o fizesse ou amasse. He was deceived by himself. Ele se decepcionou. He
He was deceived about himself. Ele estava decepcionado sobre ele mesmo. He was deceived about the law of God. Ele estava decepcionado sobre a lei de He was Deus. deceived about Jesus. Ele estava decepcionado sobre Jesus. He was deceived about the word of Ele God. estava decepcionado sobre a palavra de Deus. The Lord gave him a simple command. O Senhor deu-lhe uma ordem muito simples. Go sell your possessions Vá, vende os teus posses and then give it to the poor. e dê aos pobres. But he did not obey. Mas ele não obedeceu. He did not obey Não obedeceu. because his heart, Porque no seu coração, it was in his possessions. ele pensava sempre nos seus Just like posses. the Bible says that this man had a lot of properties. É por isso que aqui na Bíblia diz que este jovem tinha muitas propriedades. This young man had everything the world was able to offer. Ele tinha tudo que o mundo tinha para oferecer. He had money, Ele tinha dinheiro, he had fame, ele tinha fama, good reputation. ele tinha boa reputação. He could buy everything he wanted. Ele podia comprar tudo que He ele had a quisesse. stable life. Ele tinha uma boa vida. He had a good social state. Ele Status. tinha aqui uma boa posição aqui socialmente. But Jesus was testing his heart. Mas Jesus estava a testar o seu coração. That's when the Lord looked at his disciples, he says that it is very hard E quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse que será muito difícil for someone who has a lot of possessions para alguém que tem muitos posses to enter the kingdom of God. para entrar no reino de Deus. And the disciples were astonished. E os discípulos ficaram Master, how come? maravilhados. How come, Master? Mestre, como This assim? way, who then can be saved? Quem então pode ser salvo? Jesus answered, Jesus yes, respondeu: with men this is impossible. sim, pelo homem tudo é impossível. For a camel to go through the eye of a needle, Para camelo entrar pelo olho de uma agulha, do olho de uma agulha, this is impossible for man. isto é impossível para o homem. But with God, everything is Mas com Deus tudo é possible. possível. With God, everything is Com possible. Deus tudo é possível. So the Lord is not saying that we Christians have to be poor. Mas aqui Jesus não está a dizer que nós cristãos temos que ser pobres. The Bible is not teaching that Christian people or cannot have a stable life. A Bíblia não ensina aqui que cristãos não podem ter uma vida estável. Money itself is not a problem. Dinheiro em si não é problema. The problem is that when God starting prospering you, O problema é quando Deus começa a te when prosperar, God starts exalting you and you quando are Deus having success, começa a te exaltar. the problem, Brother Simba, is the success to have the people. O problema, irmão, é quando começamos a querer ter. Não, quando o sucesso nos tem. When success takes hold of us. The problem, there is nothing bad with having money. We all need money. Não há problema em ter dinheiro, But we cannot allow the money to have us. mas não podemos ter o sucesso a nos possuir. That's when success, money, fame becomes an idol. É por isso quando o sucesso e fama começam a ser ídolos. You see, there is nothing that can occupy God's place in your heart, in my heart. Portanto, vejamos, não há nada que possa ocupar o lugar de Deus no nosso coração. This young man had a lot of possessions. He had a lot of properties. Esse jovem tinha muitos posses aqui, His bank account was patrimônio. fat. A conta bancária era He mesmo had a lot of abastada. houses, a lot of assets. Tinha casas, tinha muitos ativos. He was maybe a businessman, Se calhar era mesmo homem de negócios. but his heart was far from the Lord. Mas o seu coração estava longe de Deus. That is what is happening today, nowadays, É in isto our que time, acontece hoje, nos dias de hoje, no nosso tempo, with people. com as pessoas They used to be reverent towards God. que eram reverendos ao Senhor, They used to be fervent in spirit, eram serving the Lord. ferventes no espírito aí em servir o Senhor.
And then when things start to stabilize, E quando as coisas começam a se estabilizar, and then they are becoming far from the Lord. eles começam a se afastar I want to de ask you Deus. again, what is it that is preventing us from truly following Jesus? Quero perguntar novamente, o que é que realmente está a impedir em realmente seguir a Jesus? What is it that is truly preventing us from serving God? O que é que está realmente a nos impedir a servirmos a Deus? Maybe your problem, my problem, Se calhar- might not be a financial or money, things with money. Se calhar o seu problema e o meu problema pode não ser um problema com dinheiro financeiro. Maybe it's about a decision that you need to take. Se calhar falta simplesmente uma decisão que temos que Maybe tomar. it's a bad companion. Se calhar é mau companheiro. Maybe it is a sinful practice. Se calhar é uma prática pecaminosa. Maybe is fornication. Se calhar é fornicação. Maybe is adultery. Se calhar é o adultério. Maybe is any form Se calhar é qualquer forma of behavior de comportamento that brings shame to the word of the Lord. que traz vergonha à palavra. That only the Senhor. Spirit of the Lord Que somente sees the heart, o Espírito do Senhor vê o que está no coração, that we have to abandon, que nós temos que abandonar, that we have to let it go. que nós temos que largar. This man, Que este this homem, man's problem, o problema deste homem, he had an idol in his heart. ele tinha um ídolo no seu coração. That's why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz: where your heart is, onde está o seu coração, where your treasure is, onde está o teu tesouro, there your heart will be. é lá onde o seu coração será. This man was hoping, was confident in his properties, in his assets. Esse homem estava muito confiante nos seus posses. Though he was loved by Jesus, Embora que fosse amado por Jesus, there are a lot of people that are loved by Jesus. há muita gente que é amada por Jesus. They come to church and they hear the word of the Lord, the Vêm à word of God, igreja e ouvem a palavra de Deus, but they don't decide. mas não decidem. They know that they have a strange relationship that is not approved by God, Sabem que têm um relacionamento estranho que não é aprovado por Deus, but they prefer to stick with it mas preferem manter essa tal relação, than to do the will of God. em vez de fazer a vontade de Deus. They will miss salvation Eles vão perder a salvação, because they lacked repentance. porque faltou-lhes o arrependimento. And to finish, brothers and sisters, E para concluirmos, irmãos e irmãs, the disciples then looked to Jesus and said, os discípulos então olharam para Jesus e disseram: "Oh, Master, "Ó mestre, so what is it of us? então que será de nós? Because we have left behind everything. Porque nós deixamos tudo. We have left houses. Nós deixamos casas, We have left children. nós deixamos wives, crianças, sons, esposas, filhos, everything behind. tudo deixamos para trás. So what will be of us?" Então, o que será de nós? And the Bible says that E a Bíblia diz que any of you that have left behind all of these things, quem tiver deixado todas essas coisas you shall receive 100 times more receberá 100 vezes mais in his life, nesta vida, and when the Son of Man cometh. e quando o Filho de Deus vier. This is to say that God is faithful. Isto é só para dizer que Deus é fiel. When we choose to follow him, Quando escolhemos seguir a Ele, when we choose to serve him with all heart, quando escolhemos aqui o servir com todo o nosso coração, he will honor us. Ele nos honrará. I want to finish with John chapter 12, verse 26. Eu quero terminar com João capítulo 12, e o Verse 26. versículo 26. João 12, 26.
Thus says the word of the Lord. Assim diz a palavra de Deus. Whoever serves me Se alguém quer servir-me, must follow me. tem que seguir-me. And where I am, O meu caminho onde eu estiver. my servant also will be. Também o meu servo lá estará. And my Father will honor the one who serves me. E o Pai há de honrar todo aquele que me servir. If any man serve me, let him follow me. Se And alguém, whosoever serves me, my Father will honor. se alguém quer servir-me, tem que seguir o meu caminho. E quem seguir o meu Pai vai honrar. This is to say that Jesus is faithful. Só para dizer que Jesus é fiel. Only Jesus satisfies. Somente Jesus satisfaz. You can ask people. Bom, There are in the world a lot of rich men, a lot of people that have wealthy. então pode perguntar aí no mundo. Há muita gente no mundo que tem muitas posses, que é rico. But the emptiness of the heart, Mas aqui o vazio do dentro do coração. only Jesus can satisfy. Somente Jesus pode I can satisfazer. assure that to you. Eu posso vos assegurar disto. And therefore, Jesus is faithful. Portanto, Jesus é fiel. With whosoever Com quem chooses to follow him. quer que decida segui-lo. So choose God. Escolha a God. Choose to follow him. Escolhe a seguir a Deus. This will demand at a certain point a Isto- sacrifice. Isto vai requerer sacrifício. Yeah, you're going to deny yourself Vai ter que negar-se a si mesmo to choose for God. para escolher a Deus. And when you choose him, E quando escolhe a you will Ele, follow him. vai segui-lo. And just like we read, John chapter 12, verse 26, E conforme lemos em João 12, 26, he will honor you Ele vai honrar in this life nesta vida and then in the consummation of the world. e depois da You consumação will do receive the mundo. crown of justice. Receberemos a coroa. Bow your head, please, and let us pray. Oremos. Father, we thank you for your word. We thank you, Lord, for speaking into our hearts. Lord, I want to pray this morning, oh Lord, that you will continue to speak this word to us. Continue, oh Lord, to minister into our hearts. Lord, we don't want to be like this young man, oh Lord, that was at the right place. He approached you, Lord, with the right question, Lord, and he received the right answer. But unfortunately, he took a wrong decision. Lord, please help us to choose and then act the right way, Lord. Father, search our hearts and then see within us, oh Lord, everything that is preventing us, oh God, from truly following you, from truly serving you, oh Lord, wholeheartedly, like your word says. Father, there are people that have heard this message that they need to take a decision to follow you or to follow the world, to follow this temporary world, oh Lord, that will pass away. But your word, oh God, will not pass away. Your word, oh God, will stand forever. Therefore, Lord, we pray that you help us, oh Lord, to take the right decision. That you help us, oh God. Give us the strength to do your will. Give us the strength, oh God, to deny ourselves and to say yes to your kingdom. Lord, search our hearts and bring us back to you. Oh Lord, bring us back to you. Bring us back to the way. For you are the way, the truth, and the life. Lord, forgive us our sins and all our iniquities. Father, we thank you. Amen. Amém. Amen.